Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os programas de transferência de renda no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Rafael Guerreiro Osório, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutor Rafael, como nós anunciamos, vamos ver aquela faixa de famílias que estão, a partir do Brasil Carinhoso, deixando a linha de pobreza extrema, né? Diz aqui o gráfico que nós temos que do total de pagamentos do Bolsa Família no mês de janeiro, mais de 307 milhões se referem a benefícios do Brasil Carinhoso. Isso garante que quase 3,5 milhões de famílias estejam fora da situação de extrema pobreza. Que comentário você pode fazer sobre isso? E esse é o dado sobre o adicional que o Brasil Carinhoso tira da pobreza, né? Na verdade, quando a gente olha o programa Bolsa Família inteiro, ele está tirando mais pessoas da pobreza extrema. 13,9 milhões de famílias, 50 milhões de Nem brasileiros. todas as famílias participantes do programa estão saindo ainda da pobreza extrema graças aos benefícios por conta dessa questão de que nem todas fazem parte do Brasil Carinhoso, né? Quer dizer, o Brasil Carinhoso é só para as famílias com crianças de 0 a 15 anos que permaneciam extremamente pobres após receberem os benefícios atrelados à composição das famílias. Algumas famílias beneficiárias do programa continuam sendo extremamente pobres apesar de participar do programa, mas cada vez é um número menor. Quais são essas famílias? São famílias que têm jovens ou famílias com muitos adultos que não recebem esse benefício, né? Agora, o grande fator, é importante que se diga isso, né? O grande fator de diminuição da pobreza que a gente teve nos últimos anos no Brasil foi o bom desempenho do mercado de trabalho, né? Então, quando se fala, por exemplo, essas pessoas têm que sair da pobreza por meio do trabalho, nós temos que fazer a inclusão produtiva, temos que ter portas de saída. Isso aqui é o seguinte: o programa de transferência de renda é um programa especializado em fazer uma coisa, fazer transferência de renda. Quem tem a obrigação de criar as portas de saída não é o programa Bolsa Família. O que cria a porta de saída é o bom ambiente econômico, é o crescimento, é o desenvolvimento, é a criação de empregos. E a criação de empregos também não é para ser toda feita pelo Estado, porque nós não queremos ter uma sociedade onde todo mundo trabalha no Estado, uma sociedade de servidores públicos. Isso depende também das empresas. Então, o que a gente observa, né, é que não estão investindo tanto quanto se esperava hoje, né? Também tem esse debate, mas a gente olha e vê assim, puxa, nós tivemos um salto muito grande na formalização nos últimos tempos. E quando a gente diz que a gente teve um salto na formalização, nós estamos querendo dizer o seguinte: olha, nós tínhamos uma quantidade de trabalhadores muito grandes que estavam ocupados no setor informal da economia, que passaram para o setor formal e passam a contar com a proteção social atrelada ao setor formal. Então, na hora que você tem um trabalhador que, se for demitido, vai ter seguro-desemprego, ele não vai cair imediatamente na pobreza extrema, ele não vai precisar de um Bolsa Família. Então, na verdade, ao longo da década, nós criamos o Bolsa Família, mas, ao mesmo tempo, o programa ele não se expandiu porque aumentou o número de pessoas que precisam do programa. Ele expandiu porque ele aumentou a cobertura das pessoas que precisavam dele. Mas o contingente de pessoas que precisavam do Bolsa Família, ele diminuiu nesse período, por conta desse desempenho muito bom do mercado de trabalho. Se a gente não tivesse tido a criação de empregos que a gente teve, a formalização que a gente teve, os aumentos reais de salário mínimo, provavelmente o público do programa hoje teria que ser maior do que ele é para manter esse objetivo de manter as famílias acima de um certo patamar de renda. Já que o senhor está falando um pouco nessa área, nós estamos aí comemorando 100 anos aí de Luiz Gonzaga, e uma música dele fala: seu doutor, uma esmola, fala que o Nordeste consome bastante recurso, e o Luiz Gonzaga cantou muito o Nordeste e também os pobres de São Paulo. Seu doutor, uma esmola, um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Com base nessa expressão artística, há algum estudo que diz o seguinte, que esses programas de transferência de renda aguentam no máximo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se trabalha com limite para isso, pelo menos nesse grande universo? Olha, existem programas, né, em outros países que estabelecem um limite de permanência no programa. O Brasil ele tem uma lógica ao contrário. Tá certo? O Brasil ele tem uma lógica mais generosa do que de outros programas, né? Hoje, no Brasil, se a família começa a receber o benefício, ela tem garantia de receber aquele benefício por 2 anos.
se ela cumprir as condicionalidades do programa. Isso quer dizer o seguinte, em última instância, se uma família começa a receber o benefício agora em janeiro, e em fevereiro ela ganha na Mega Sena, ela pode pedir para deixar de receber o benefício, mas, em tese, ela pode receber aquele benefício por 24 meses, tá certo? Isso confere uma grande estabilidade. As famílias sabem que elas vão receber aquilo por 24 meses e elas podem se planejar. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente está devendo aqui ainda, que a gente precisa fazer é, a gente não tem ainda, que eu tenha conhecimento, de nenhum bom estudo que faça uma análise da sobrevivência das famílias no programa, ou seja, do tempo de permanência. A gente sabe, pelas informações administrativas, que, na verdade, o programa ele tem um fluxo muito grande. Então, se eu não me engano, embora ele tenha essa tendência de crescimento, né, o fluxo tem sido mais ou menos assim, 7 mil famílias entram e 5 mil são desligadas a cada mês. Então, existe uma troca de famílias, existe uma circulação. Então, a gente ainda está para olhar para dentro do cadastro único, Isso que não estranho, é uma... né? Isso é estranho. Não, porque a pobreza é muito dinâmica. As pessoas, nós estamos acostumados a pensar... Mas mostra que o programa não está tirando a pessoa efetivamente, ou seja, há um rodízio da... Não, mas há um rodízio porque a pessoa sai do programa porque ela mas deixa de atender outras as que não condicionais. eram pobres ficaram mais pobres. Passam a ser. Isso que eu estou dizendo. Passam a ser, exatamente. Há uma coisa perversa na economia. Não, mas não é uma coisa perversa da economia brasileira. Essa é que é uma coisa que a gente tem que superar, é a visão estática da pobreza. É a visão de que existe um grupo de pessoas pobres e que você vai achar essas pessoas pobres, você vai dar um Bolsa Família, vai fazer uma intermediação de emprego e você vai resolver o problema. Isso não acontece em lugar no mundo. Nenhum do mundo. Nos países mais desenvolvidos, onde você tem um sistema de proteção social eficiente, né, e onde praticamente não tem formalidade, o que acontece é, as pessoas ficam sem trabalho, elas entram no seguro-desemprego. Aí, no período do seguro-desemprego, elas têm serviços de intermediação, serviços de encaminhamento, oferta de qualificação, etc. Se nada disso dá certo, a pessoa entra num programa de renda mínima. Tá certo? Então, existe uma circulação, a sociedade todo dia produz novos pobres. Agora, nós poderíamos também olhar por uma outra ótica, que é o seguinte, relacionando os programas de transferência de renda com o mercado de trabalho, né? Porque se tem havido um crescimento da formalização do trabalho no Brasil, isso é bom, também o crescimento da renda do trabalho no Brasil, isso é positivo também, nós podemos analisar que o ingresso de fatias de populações pobres, né, na compra, na capacidade de comprar, seja o batom, o iogurte ou a farinha, isso também movimenta a economia que vai contribuir para a formalização do trabalho. Ou seja, dinamiza o processo, dinamizando o mercado consumidor, né, aquelas empresas que foram para o Nordeste apostando na capacidade de compra do nordestino que está crescendo, também significa gerar mais renda a partir de um trabalho formalizado. É uma outra ótica que pode ser. Não, claro, mas isso funciona muito em conjunto com todas as outras transferências, porque quando a gente olha para o montante total do Bolsa Família, embora ele tenha se feito principalmente nos pequenos municípios, né, quando a gente olha do ponto de vista macroeconômico, o valor do programa, total do programa, é muito pequeno. Então, nós estamos falando de algo que não chega a 0,5% do PIB, quando em nenhum momento. Com a dívida, como ele colocou no primeiro Exatamente. bloco. Então, tem coisas que têm mais efeito. Provavelmente mais importante para dinamizar a economia interna é justamente o próprio desempenho do mercado de trabalho, que gera um círculo virtuoso, né? E que, inclusive, era uma coisa que estava, né? Às vezes esquece, mas no primeiro plano plurianual do governo Lula, lá em 2003, isso era colocado de uma forma muito clara, a estratégia do crescimento via inclusão social, ou seja, foi uma estratégia consciente, vamos formalizar, vamos dar aumento real de salário mínimo, vamos ver como é que a gente cobre com transferência de renda algumas pessoas, vamos trazer essas pessoas que estão excluídas do mundo do consumo para o mundo do consumo e vamos fazer com que isso dinamize toda a economia. Então, existem vários analistas que consideram que a crise de 2009 nos afetou menos, justamente porque a gente tinha um mercado interno aquecido que nos protegeu um pouco contra as intempéries da economia internacional. Até agora não foi exatamente desmentido, não é isso? Não? Exatamente. Não, agora, se nós tínhamos antes um processo de formalização, quando se criou o salário mínimo e depois, isso na era Vargas, né, criou o salário família, por exemplo, depois quando se criou o Fundo Rural, na época da ditadura, foi o Fundo Rural, né, que são processos que ajudaram
essa expansão do mercado consumidor. Agora, isso aqui, de certa forma, expande também o mercado consumidor. Expande também. Agora, tem essa questão, né? Um montante muito pequeno. Geralmente, essa dinamização ela acontece nos municípios pequenos. Quando a gente for ver o quanto que isso dinamiza, vai encontrar um efeito muito pequeno. Por quê? Porque é uma parcela muito pequena. Doutor, tem alguns números assim que eu não sei se também são verdadeiros, gostaríamos que o senhor comentasse. Com a implantação do Bolsa Família, a gente foi percebendo uma redução da taxa de pobreza extrema de 5,3% para 3,4% e a taxa de pobreza da população de 0 a 15 anos de 9,7% para 5,9%. Se em 2011 os recursos tivessem entrado de forma adequada, a gente teria baixado isso ainda mais para 0,8% para a população e 0,6% para a população de 0 a 15 anos. Só que esse programa só vem em 2012. Por que essa lentidão? Por que não teve essa rapidez para em 2011 empurrar esse número ruim ainda mais para baixo? Na verdade é porque, infelizmente, a gente tem que observar aí o espaço fiscal que a gente tem para fazer essas coisas todas, né? Quer dizer, o governo ele não tem uma quantidade de recursos infinita. Tinha um Manteiga no meio do caminho. Não, essas coisas tenho certeza que o ministro Manteiga não deve, se pudesse, ele abriria as portas do cofre para esse tipo de programa. O superávit primário era expansivo. Exatamente. Mas a gente vê aí, por exemplo, a gente passou de 17 bilhões em 2011 para 21 bi, né? Então nós temos aí mais de 3 bilhões a mais que são o custo adicional do Brasil Carinhoso. Então, se você observa bem, o que você vai ver é que aquele primeiro reajuste que foi dado lá em 2011, que foi maior para crianças, tá certo? E com o aumento do limite de crianças e depois a introdução do benefício do Brasil Carinhoso, aquele foi o primeiro passo para a mudança na lógica do desenho de benefícios. Quer dizer, o governo está claramente direcionado para mudar a lógica de benefícios no sentido dessa maior eficiência para pagar um benefício per capita que esteja relacionado com o hiato de pobreza. Mas essa transição ela não pode ser feita toda de uma vez só, ela tem que ser feita gradualmente, ela está sendo feita incrementalmente. Então, seria bom, né, o nosso estudo lá, ele mostra na simulação, olha, se tivesse feito isso já em 2011, a gente teria tido um resultado excepcional. Mas o fato é que nem sempre o governante pode fazer tudo aquilo que ele deseja. Existem certas restrições, né? Tem um preço social. Exatamente. Aí, né? Agora, doutor Rafael, a questão do subregistro que a gente falou, porque alguns estudos do IPEA, ao analisar os impactos do Programa Brasil Carinhoso sobre a pobreza extrema, alertam que mesmo a partir da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, do PNAD, de 2011, há um problema típico de pesquisas domiciliares, ou seja, a baixa qualidade dos dados, nos extremos da distribuição, onde estão os muito ricos e onde estão os muito pobres. Tal característica pode levar a um subregistro da renda. Isso aí pode provocar alguma distorção na aplicação de programa como esse? Não, na verdade o que acontece é que isso causa uma certa confusão, porque as pessoas têm dificuldade de entender como é que a gente trabalha com vários números diferentes, mas o fato é que cada pesquisa te dá um número diferente. Por quê? Porque nenhuma pesquisa é um retrato fiel e completo da realidade. As pesquisas têm problemas, né? E a gente sabe, né, que muitas variáveis, elas são de difícil captação. Uma delas é a renda das pessoas. Então, o que acontece é que a gente vai olhar, por exemplo, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e a gente não acha o número de beneficiários do Bolsa Família que tem no registro administrativo, tá certo? Por quê? Primeiro porque esse grupo extremamente pobre está ficando tão pequeno que ele fica mais difícil de cair na amostra. É o mesmo problema que a gente tem com os ricos e os muito ricos, tá certo? Com a complicação adicional que muitas vezes, né, os muito ricos eles não gostam de responder, eles não abrem as portas para os entrevistadores. Mas esse não é um problema das pesquisas do IBGE, ao contrário, as pesquisas do IBGE elas têm uma qualidade excepcional. Esse é um problema que ocorre em todas as pesquisas do mundo e uma tendência muito preocupante que vem sendo detectada pelos órgãos é que a informação de renda ela tem piorado em todas as pesquisas. Cada vez menos as pessoas se dispõem a declarar a renda, cada vez mais você tem um número de rendas ignoradas e isso causa um problema porque você tem que lançar mão de métodos para corrigir a informação.
E aí, os métodos, eles sempre têm um conteúdo arbitrário. Se você chamar 10 pesquisadores para discutir qual é o método adequado, provavelmente você vai sair da reunião com 20 métodos defendidos como sendo os melhores, né? Nessa mesma linha, já estamos aí caminhando para o final, esses dados, que não são tão perfeitos, essa pesquisa dos dados como o Beto citou, a gente pode dizer que isso é um programa à prova de fraude? Quais são é um programa assim que a gente pode dizer assim, confie nesse programa, porque se eu falar uma coisa preocupante, se a pessoa entrou ontem, mês passado, no programa ganhando na Mega Sena, vai continuar por 2 anos, aí vem jornais, estampam aquelas manchetes complicadíssimas e tal. É um programa à prova de fraude? Não existe programa à prova de fraude. Da mesma forma como não existe mídia que não seja pirateável, não existe programa à prova de fraude. Isso aí é uma ilusão. Os programas, todos os programas, isso aí em qualquer lugar do mundo. Não chegou aqui. Exatamente. Você sempre tem um incentivo. E num programa que te dá dinheiro, você tem um incentivo para que pessoas mintam e participem do programa. É lógico que aí vem aquela questão, né? Quando você vê aquelas situações de pessoas que têm carros de luxo e estão recebendo um Bolsa Família, primeiro você olha e diz assim, puxa, essa pessoa tem um problema moral grave, né? Porque está tirando de pobre, obviamente não precisa. Então é uma questão da moralidade. Agora, uma coisa curiosa é que existe fraude, é claro, mas o governo tem mecanismo de auditoria e controle. Então, por exemplo, recentemente teve umas notícias sobre irregularidades no Bolsa e às vezes saía na imprensa como se aquilo fosse uma coisa generalizada. Mas uma das reportagens, por exemplo, o repórter no texto usava a expressão garimpamos alguns casos. Uma coisa que tem que ser garimpada não é generalizada. E a outra coisa curiosa é que geralmente as denúncias, elas são de casos que não são descobertos pelos jornalistas, mas pegos pela própria auditoria do programa, como aquele caso do cadastrador do programa que tinha cadastrado o próprio gato. Ele cadastrou o gato para receber o benefício. Aí numa visita, um gato duplo. Exatamente, numa visita domiciliar, o visitador foi lá e disse assim, cadê fulano? Aí a pessoa disse assim, você quer falar com o gato? E aí descobriu-se, lógico, a situação é irregular, tem que ser coibida, a fraude foi verificada, foi checada, quer dizer, o programa tem mecanismos. Nós mesmos agora no IPEA, nós ajudamos eles a desenvolver, a Secretaria Nacional de Renda da Cidadania, um mecanismo de controle para checar a probabilidade da renda declarada está errada. Então, breve, o Ministério vai adicionar, ele vai adicionando mecanismos de controle. Então, por exemplo, uma outra prática que eles têm é a checagem contra outras informações de registro administrativo, como a relação anual de informações sociais. Então, se a pessoa ganha um emprego formal, o gestor do Bolsa Família vai saber que ela não está mais na linha de elegibilidade, e fim daquele período de 24 meses, ela vai deixar de receber o benefício. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do programa Agenda Econômica por hoje. Gostaríamos de agradecer muito a sua audiência aí em casa e dizer que as suas críticas, sugestões, ponderações, propostas são muito bem-vindas e elas podem ser feitas através desse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. Agradecemos pela sua participação. Queremos agradecer também a participação do Dr. Rafael Guerreiro Osório. Seja muito bem-vindo, as portas estão sempre abertas. E agradecer também a participação do meu colega jornalista Davi Emerick. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.